Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Eu quero trazer um assunto que eu abordei de forma muito breve aqui nessa tribuna, ainda na semana passada, em relação à questão das casas que serão construídas no loteamento Campos da Serra, através do programa A Casa é Sua. Na sexta-feira passada, nós fomos recebidos na Secretaria de Habitação. Quero reforçar a importância deste momento que ocorreu, onde representantes das famílias puderam sentar, juntamente com o secretário, com os servidores que estão responsáveis pela obra, com representantes das assistentes sociais da secretaria e ali conversar e tirar as suas dúvidas. Por que a gente precisa olhar e falar sobre essa questão, infelizmente não como uma conquista, como algo tão bom, tão importante, que é a construção de 220 unidades habitacionais para pessoas da nossa cidade que vivem em vulnerabilidade social, que através desse programa, que através da construção dessas casas, conseguem então ter o sonho da sua casa própria se tornando realidade. Nós temos de junho de 2024 o início das obras, a partir de então, 540 dias de prazo de entrega. Estamos findando esses dias, estamos em 537, faltando apenas 3 dias. E agora eu peço para a TV Câmara mostrar algumas fotos que demonstram a realidade. Essa é uma das casas, que é uma das construções que parece estar quase pronta. Mas quando a gente consegue observar mais de perto, inclusive quando a gente consegue ter a conversa com os técnicos da própria secretaria, a gente sabe que ela está com diversas falhas na construção, seja na questão das portas, das janelas, até mesmo da fiação elétrica, do encanamento de água. Posteriormente, a gente tem outra foto que demonstra que outras casas estão numa situação ainda pior, tendo praticamente nada da sua construção realizada, tendo ali só aquele esqueleto da casa. E a gente ainda tem mais uma terceira situação, que é onde se encontra a maior parte das casas dos loteamentos, casas essas que deveriam ser entregues daqui a 3 dias, aonde a gente só tem a base das casas, também dito pelo técnico, base essa que provavelmente terá que ser refeita. Então, eu acho que aqui a gente já tem que trazer uma questão importante dessa discussão. Foi feito por parte da Secretaria de Habitação muitas notificações, diversas notificações, para que então pudesse se rescindir o contrato com a empresa que ganhou a licitação e que não concluiu as obras dentro dos prazos, que não teve o avanço de minimamente 5%, que era o que estava estabelecido no contrato. Mas, para mim, tem uma questão que é importante nós levarmos em consideração, porque a gente não está falando de algo que é surpresa. Dar problema em uma licitação em Caxias do Sul é algo recorrente. Recorrente em obras primordiais, principais. Para quem se dirige ao Planalto, consegue perceber o transtorno que aquela obra de muitos anos, que há muito tempo é solicitada e que há muito tempo foi iniciada, está gerando. Porque nem mais a entrada do Planalto está liberada. No desvio Risso, a mesma coisa. A obra continua lá, inacabada, gerando transtornos. E quando a gente fala desse projeto, do projeto A Casa é Sua, da construção de 227 casas, a gente está falando de algo, para mim, que é muito grave. Porque a gente está falando da vida de pessoas. Pessoas que contam com a construção dessa casa. Pessoas que contam em receber as chaves do seu imóvel para poderem estarem morando com suas famílias, com seus filhos, um local seguro. Nós temos a realidade de que a maior parte dos contratos de aluguéis das famílias que estavam aguardando a entrega deste conjunto habitacional findam agora em dezembro. Ou seja, nós teremos
praticamente 227 famílias que, a partir de dezembro deste ano, não sabem aonde vão morar em Caxias do Sul. E isso é muito grave. E é grave não só, e aqui eu não digo que é culpa da secretaria, porque entendemos todos esses problemas que deu na licitação. Mas, para mim, tem sim muita responsabilidade do executivo quando a gente não tem licitações que deem certo no município de Caxias do Sul, de forma recorrente, em diversas obras, espalhadas por Caxias do Sul inteira. Para mim, é temerário, é preocupante quando o executivo cria um grupo com as 227 famílias, coloca elas lá e lá não é passada nenhuma informação. Então, a desinformação acontece de forma gritante, porque essas famílias estão lá, desesperadas, porque elas precisam da casa para morar, Estela. desesperadas porque elas não sabem aonde vão morar, mas elas estão num grupo criado pela própria prefeitura, sem receber informação nenhuma. Me deixa muito preocupada quando a gente senta com a Secretaria de Habitação e não consegue ter prazos já estabelecidos de quando que nós teremos as licitações, seja para os reparos que são necessários no que já foi construído, ou seja para a continuidade da obra que precisa ser feita. Então, eu acho que aqui a gente tem, sim, que entender a gravidade dessa situação, porque nós estamos falando de pessoas em vulnerabilidade social, que ganharam as casas, que entregaram a sua documentação, que tiveram prazo para fazer isso e que atualmente sequer recebem informações. Então, a gente precisa aqui, eu trago nessa tribuna esse assunto, para deixar esse pedido público. Já entregamos um ofício à Secretaria Municipal para que eles respondam de forma oficial os nossos questionamentos. Foram respondidos na reunião, mas precisam ser respondidos de forma oficial, principalmente por esse desencontro de informação que foi gerado pelo próprio Executivo, para que a gente tenha, principalmente, um prazo estabelecido de quando que essas famílias poderão saber que elas terão uma licitação lançada. Até porque, vereadora Andressa, depois da licitação lançada, ainda vai mais 540 dias para a entrega das casas. Então, aqui a gente está falando de uma coisa que vai demorar praticamente 2 anos para acontecer. Uma coisa que daqui a 3 dias as pessoas já estavam o ano inteiro programadas, contando que elas iam entrar nas suas casas. Que daqui a 3 dias elas estariam recebendo a chave do seu imóvel. Que elas estariam entrando com seus filhos na sua casa própria. Então, para mim, é muito doloroso quando a gente se depara com um caso como esse, porque aqui a gente não está falando simplesmente de um problema com uma licitação. Aqui a gente está falando de vidas. Vereadora Andressa, seu à parte. Vereadora Estela, é importante dizer, tema essencial que a senhora traz na tribuna nessa manhã, que eu estive numa atividade no Campos da Serra no sábado, discutindo justamente sobre moradia, lá no serviço de convivência. E o Campos da Serra hoje se encontra numa grande contradição, né? Porque temos famílias que estão aguardando pelas suas casas de forma justa, que por incompetência do nosso executivo municipal, toda essa confusão ela é feita e poderíamos estar respondendo o déficit, né, e esse caso, esse programa, com a entrega dessas casas, mas também uma parte do campus, os moradores que estão lá com receio, né, da ida dessas famílias por conta da infraestrutura. Nós não podemos mais tolerar que grandes empreendimentos habitacionais sejam feitos sem a infraestrutura necessária, porque hoje o campus agoniza com a falta de escola, com a falta de, por exemplo, ginásio, que a senhora mesmo fez uma indicação de emenda. Então, nós precisamos trabalhar para que tenha, assim, a moradia garantida e a infraestrutura básica, porque hoje é um problema que assola o Campos da Serra. Obrigada pela parte. Muito obrigada, vereadora Andressa. Eu acho que isso, de fato, complementa toda essa questão. Aqui a gente está falando especificamente dessas 227 moradias, mas todas as outras 5.000 famílias que já moram no Campos da Serra enfrentam diariamente a dificuldade de ter acesso a políticas públicas básicas. Por muito tempo, o único equipamento público que tinha na região
era a UBS. E a UBS ela tinha que cumprir todo o papel de auxílio que o poder público deveria dar. Então, a gente precisa, sim, da agilidade para a construção da escola, que já foi prometida para os moradores há muito tempo. A gente precisa da agilidade, da construção dos equipamentos públicos para fortalecer aquela região. E precisa da construção das 227 unidades habitacionais. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela Balardim.